Bem-vindos a mais uma edição do Pode Empreender, seu podcast de network, empreendedorismo e marketing. E hoje com um assunto muito interessante que também faz parte do mundo do empreendedorismo, né? Que é gestão financeira. E a gente está recebendo aqui a Gabriela Ferreira, ela que é consultora financeira especialista em pessoa física. Bem-vinda, Gabi. Muito obrigada, Dayana. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Gabi vai dar umas dicas hoje pra gente de como começar aí 2025 se planejando financeiramente para ter aí seus sonhos realizados, suas metas alcançadas nesse ano que tá para chegar, não é isso? É isso. Pode deixar que vem muitas dicas para passar para vocês. Gabi, então vamos lá. Eu queria conhecer um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou nesse mundo aí da consultoria financeira. Para chegar no momento que eu tô hoje, né, eu, primeiro, voltando mais atrás, né, eu cursei um pouquinho, 3 anos de engenharia civil na UFV, mas chegou um momento que eu sabia que aquilo não era o que eu queria de fato trabalhar, ir para o mercado, né, então eu tranquei a faculdade e fui para Belo Horizonte fazer administração. E muito dessa necessidade de perdi muitos anos na faculdade que eu não quero atuar, eu logo iniciei no mercado. Então, eu já no primeiro período, eu comecei a trabalhar e estagiar. Só que eu comecei em empresas um pouco menores de PBO financeiro. Então, a gente lidava muito com contas a pagar, contas a receber. Só que ali eu vi uma necessidade a mais, né? A gente só realizava pagamentos, recebimentos. Só que eu enxergava que clientes que recebiam muito passavam o maior tempo do mês, né, no negativo. Então, por que de fato isso acontecia? Né? Então, eu precisava aprofundar mais nessa pessoa. Não lidar com muitos, mas de fato aprofundar naquele cliente. Então, foi aí que eu também conheci essa área da consultoria financeira, né? Mas primeiro, eu entendi um pouco a consultoria financeira empresarial. Então, eu também trabalhei em uma empresa de consultoria financeira voltado para empresas. E depois eu comecei a atuar na pessoa física. Foco na pessoa física. Sim, foi quando minha chavinha virou. Que a gente também é uma empresa, né? A gente também tem essas necessidades de uma empresa. E foi onde eu cheguei hoje. E é muito importante, né? Porque é algo que a gente não aprende tão bem na escola. Se a gente começasse desde pequeno, seria mais fácil, né? E aí, acho que cabe você explicar pra gente também o que é a consultoria financeira, o que faz uma consultora financeira. Muito do que você falou vem dessa necessidade mesmo da educação financeira. Os nossos pais não falam muito sobre isso, é um tabu. A gente não sabe quanto que o nosso pai ganha, quanto que nossa mãe ganha, quanto que a gente custa. Nosso colégio, nossas aulas particulares. Então, não se é falado. Na escola, a gente aprende aquela formulazinha do juros simples, juros compostos. O que isso implica na nossa vida, de fato? Naquele momento, a gente acha que não vai usar nem para nada, não dá muita importância, né? Para nada. A gente fala, legal. Não quero trabalhar com isso. Ok, mas isso implica na nossa vida também. Como implica? Sim. Então, muito dessa necessidade de educar, a consultoria financeira ela vem agregar com planejamento financeiro para a conquista dos nossos objetivos. Só que quando a gente pensa nos nossos objetivos, a gente não pode focar só em um. A gente não quer só parar de viver para comprar um carro. Não. A gente quer comprar um carro, a gente quer viajar, a gente quer se aposentar daqui a anos. A gente quer tudo ao mesmo tempo, a gente tem vários sonhos. A gente quer muitas coisas. Então, a gente precisa planejar, fazer um planejamento financeiro de fato voltado para todas essas coisas. Né? Então, a gente inicia mapeando a vida financeira do cliente por completo, de tudo. Desde o seu fluxo de caixa, suas blindagens, seus objetivos. Quem é a Dayana? Quem é o cliente? O seu momento de vida? Né? Então, é uma pessoa de 20 anos ou uma pessoa de 50 anos? O que ele quer da vida? Qual que é o momento de vida? O perfil desse cliente? Tudo isso.
Então, na prática, você faz uma análise mesmo do perfil. A consultoria na prática, seria isso? A gente mapeia a vida a gente chama de consultoria 360, né? A gente olha para o cliente como um todo para fazer essa análise e buscar as melhores estratégias para ele, de fato, conseguir tirar esses objetivos do papel, né? Conquistar esses objetivos. Não só os objetivos que a gente tem hoje, amanhã. Os objetivos de longo prazo, uma estruturação completa. De fato, a consultoria financeira atua nesse papel. E pensando nessa questão de benefícios, por que é importante começar cada vez mais jovem, né? Por que a consultoria financeira é tão importante para um jovem casal, por exemplo? Muito bom a gente falar sobre isso, porque antes a gente imaginava que a gente só precisava... A gente nunca imaginava que precisava de um consultor, né? Mas quando buscava, era só... eu cheguei no meu auge da carreira, quero me organizar agora. Mas não, a gente precisa disso no momento que a gente inicia no mercado de trabalho. Por quê? Se a gente começa mais cedo, vai ser mais fácil. Né? Hoje a gente tem aqui um mercado muito ativo, juros compostos. Então, quanto mais tempo a gente tem, mais dinheiro a gente faz, mais fácil é administrar. A educação, né? Se a gente tem aquilo como hábito desde os nossos 20 anos, fica mais fácil a gente colocar em prática quando a gente tem um filho, quando a gente passar por uma dificuldade, em todos os momentos. Cria um hábito, né? Se você começa... Um hábito de fato. E o que você falou no início, né? Do benefício de fato de ter um consultor do seu lado. É muito simples, né? Hoje, você trabalha muito bem na área de marketing, de fotografia, mas se uma pessoa qualquer se interessar nessa área e quiser de fato se capacitar, ela pode. Mas ela tem que parar de trabalhar, ela precisa focar nisso. Você está há muito tempo estudando, se capacitando nessa área, mas ela consegue. De fato, isso acontece também na minha área. Se qualquer pessoa quiser parar e trabalhar, estudar, se aprofundar nessa área, ela consegue. Só que hoje a gente não tem tempo para se aprofundar em todas as áreas que a gente quer. A gente precisa terceirizar esses serviços de fato, porque o mercado financeiro ele é imenso, né? Sim. Taxa Selic aumenta, diminui. O que isso implica na nossa vida? Mercado exterior, acontece alguma coisa que implica no nosso bolso. O que de fato? A gente consegue acompanhar tudo isso? Estratégias? A gente consegue acompanhar todos os benefícios, os malefícios de todas as estratégias? Que a gente conversa muito também, né, Dayana? Que hoje a gente tem acesso a muitas informações, mas são informações genéricas. E como a gente tem acesso a muita coisa, nem sempre aquilo ali também é certo, né? Exato. E aí você ter que estudar sobre tudo isso, eu entendo o que você quer dizer, que vou ter que focar ali em estudar o planejamento financeiro, estudar essas questões, e às vezes eu vou deixar de lado o que é o... De fato, você é boa. Que eu sou boa, o que faz a minha empresa. De fato, você gosta de trabalhar, isso. De fato, que você tem a renda que você possui, tudo isso. Né? Outra coisa que você comentou é essa variação, né, também de mercado internacional e variação de moeda. A gente pode ter um exemplo aqui que você está me ajudando, que é a questão do celular. Como Sim. Subiu, aumentou aí o dólar. Né? A gente segurou, não vamos trocar agora. Vamos esperar um pouquinho. Posso esperar? Pode. Né? É muito louco, né? Porque uma simples troca de celular, o euro aumentou, o preço do celular aumentou, respectivamente, e não estava valendo mais a pena a gente fazer a estratégia que a gente tinha. Né? Eu falei assim, vamos esperar um pouquinho, vamos dar uma segurada, o mercado está variando e a tendência é que o dólar volta a baixar um pouquinho, mas a gente precisa dar uma segurada. Né? Tudo influencia. Não, e é muito importante, porque assim, é uma economia que a gente vai ter e que pode essa economia investir numa outra coisa, né? Num outro desejo ou outra necessidade. E é importante ter esse contato. Você viu, percebeu, não está no momento de você fazer, me orientou. E aí a gente traçou outra estratégia, vamos esperar. Quando a gente coloca o fato... uma troca de celular. Gabi, mas R$100, R$200 é muito pouco.
Mas quando a gente pensa na troca de celular, no planejamento da viagem, em tudo. Esses muitos pouquinhos, é que de fato eu falo que a gente vê ali que o ralinho tá aberto e o dinheiro tá descendo. Então a gente tem que fechar esse ralinho e olhar para todos esses detalhes, né? E falando nisso, nessa questão mesmo financeira, é caro contratar uma consultoria? Então, Dai, hoje eu tenho clientes de todos os nichos, né? Eu tenho clientes estagiários que estão na faculdade ainda, mas já no mercado de trabalho, como eu também tenho pessoas que ganham 5, 10 jogadores de futebol. Então, várias rendas. Várias rendas. Não é justo eu cobrar a mesma coisa. Então, depende muito do momento de vida que essa pessoa tá, do quanto ela precisa de mim, né? De qual é o trabalho que eu vou fazer ali. Às vezes ela vai ter vários objetivos e você tem que estudar vários, outra menos. Exato. Depende muito da necessidade de cada cliente, porque não faz sentido uma pessoa me procurar e eu cobrar alguma coisa que não vai encaixar no fluxo de caixa dela. Né? Como é que eu vou trabalhar? Eu brinco que o sucesso dos meus clientes é o meu sucesso. Então eu preciso adequar esses valores. Mas é muito mais barato do que a gente imagina. É que eu escuto muito. Nossa, Gabi, para tudo isso que você pode me agregar, é factível. Eu acho que a gente pode dar um feedback sobre isso, né? Que você tem ajudado bastante. Sim. E a gente tem feito investimento que a gente não fazia antes, a gente tem entendido melhor, né? A gente tem conseguido realizar mais. E não só isso, vocês conseguem enxergar de fato para onde está indo o seu dinheiro. É na alimentação, é no lazer? Pô, você até brincou comigo, Gabi. Dei uma escorregadinha esse mês. Já puxei a orelhinha dela. Mas o importante não é, eu escorreguei, mas é entender aonde você escorregou e saber que a gente pode voltar. E no caminho que vocês já estavam. Verificando todas essas informações, conseguindo investir, pensando na aposentadoria, pensando em tudo de fato. Né? Então, é muito gratificante ver realmente o resultado de tudo isso, desse passinho de dia a dia, trazendo retornos, investimentos melhores, tudo isso. E pensando aí nesse passo, na gente, né, como seus clientes também, que é um casal, sou eu e Rômulo, quais são as principais dificuldades? Assim, o casal que chega para você, o que ele quer resolver? Qual que é o problema maior que você recebe hoje? Hoje, o maior problema é que o tempo é muito corrido. Então, as pessoas estão cada vez mais trabalhando o dia inteiro. É muito corrido. Então, eles não conseguem enxergar de fato para onde está indo o dinheiro. Às vezes, eu brinco que no primeiro contato, os clientes falam, Gabi, eu gasto R$100 de alimentação, R$500 de mercado. Mas depois eu brinquei a expectativa realidade. Quando eu tenho acesso àquelas informações, não é bem assim. Então, a gente gasta e nem vê. E se a gente não para, se a gente não tem uma estratégia, um método mais rápido, ninguém consegue ficar anotando no papel, ficar anotando, alimentando planilha, porque senão vai parar de trabalhar, vai parar de receber. Então, essa é a principal dificuldade que as pessoas trazem para mim. É de não saber de fato com o que está gastando. E eu gosto muito, eu tenho muitas clientes empreendedoras, né? Então, que é aquela renda variável, autônomos. Então, não sabem de fato quanto recebe. Sim. Isso é muito grave, né? Se a gente não sabe quanto que a gente recebe e quanto que a gente gasta, como é que a gente vai fazer, estruturar todo um planejamento? É o básico. E o básico bem feito dá certo. E pensando nessa organização, por que essa importância de ter alguém realmente para orientar e não fazer sozinho? Isso é muito importante, que muito atrelado àquilo que a gente estava falando de ter acesso a muitas informações, né? Tem uma pessoa que fala 50, 30, 20, né? Daquela divisão ideal, da gente ter ali destinado para os gastos fixos 50% da nossa renda, da gente ter destinados para as rendas variáveis 30% e investir, nos blindar com 20%. Mas se eu sou uma pessoa que mora com os meus pais, que eu tenho uma casa própria, eu tenho menos custos fixos.
Então, eu consigo investir mais ou me ter mais lazer, tudo isso. Vai depender muito do seu momento de vida. Porque se eu tô no momento de vida também em que eu não tô ganhando bem, como é que eu vou investir 20% da minha renda? Se eu tenho um filho, se eu tenho que comprar comida para comer, tudo isso. Então, ter essa pessoa... Essa orientação também, né? A gente fica assim, ai, Gabi, da onde eu começo? Né? Então, ter essa orientação para saber aonde o seu dinheiro está indo é o primeiro passo. É como se organizar. Às vezes você vai pegar uma planilha na internet, vai fazer alguma coisa, tentar fazer sozinho, mas vai por um caminho que não é a sua realidade. Não. E aí o consultor vai conseguir te orientar de fato. Personalizar. Se eu pego uma planilha que tá 50, 30, 20 e tá ali para eu investir 20%, aí eu deixo de comprar uma comida para investir. Ou se eu tenho uma capacidade de investir mais, eu vou deixar de investir porque aquela planilha está falando para eu investir 20%? Não. Né? Então, a gente precisa fazer essas adaptações. Nem toda informação que a gente tem acesso serve para nós. Né? A gente precisa filtrar ali e entender o que é certo ou errado. Está muito atrelado à organização, o cartão de crédito. Né? Tem pessoas que falam que é bom, tem pessoas que falam que é ruim. De fato, eles te conhecem. Eles sabem o seu momento de vida, o seu perfil. Então, como é que eles conseguem falar para você ou não? A gente precisa se aprofundar para a gente, de fato, entender. Cartão de crédito? Ok, é bom. Mas qual? Para quem? É tudo isso. Já que você falou de cartão de crédito, quer falar um pouquinho das milhas? Ai, milhas. Estratégia de milhas. O que é isso? Eu amo milhas. Estratégia de milhas é uma coisa que a gente vê muitas pessoas falando, né? Mas que é um bicho de 7 cabeças. A gente acha que a gente não dá conta de fazer aquilo. Ah, não. Só para pessoas que gastam muito, que viajam muito. Não. Estratégia de milhas é um universo muito grande, mas que se subdivide em 2 categorias principais. Primeiro, a diferenciação. Né? O que é pontos e o que é milhas? Né? Nada mais é do que como se fosse um cartãozinho de fidelidade, um programa de fidelidade de fato. Então, pontos é um programa de fidelidade de instituições financeiras, de bancos. E milhas são programas de fidelidade das instituições de companhia de avião, companhias aéreas. Então, quando a gente entende a diferença de pontos e milhas, ok, uma é de banco, outra é de companhias aéreas. Como é que eu faço o acúmulo de pontos? Muitas pessoas associam pontos a cartão de crédito. Mas não é só isso. Cartão de crédito é uma das estratégias que existem para a gente acumular pontos. Então, a gente precisa entender qual é o melhor cartão de crédito para a gente. Esse cartão de crédito, sempre brinco, né? A gente está ali fazendo várias transações no banco. Ele está te dando algum benefício? Ele precisa te dar algum benefício. Né? Então, a gente precisa buscar o melhor cartão de crédito. Esse cartão de crédito tem anuidade? Não tem. A gente precisa entender isso. Se vale a pena, se não vale a pena. Muito também se faz a comparação de pontos por dólar. Então, é muito comum a gente ver 1,8, 2,2. Quando a gente enxerga ali 2,2 pontos por dólar, é um valor ok, mas a gente consegue aumentar. Então, isso tudo na consultoria você vai conseguir orientar a pessoa. Exatamente. Qual que é o melhor cartão para ela, onde está a melhor pontuação, exatamente. Quando trocar na milha. Quando trocar. Aí, além do cartão de crédito, a gente também tem compras bonificadas, que muitas pessoas sabem que existem, mas não fazem. É uma coisa simples, né? Que a gente entra ali na Livelo, na Esfera. Se eu quero trocar de celular, eu entro na Livelo e procuro lá celular. Eu compro da mesma forma que eu compraria em site ou em loja física, só que quando eu compro em sites parceiros, eu também ganho pontos. E como saber se esse site é parceiro, então? Existem hoje o site da Livelo e da Esfera. Esses são os sites que têm parceria hoje. Eu utilizo mais o da Livelo, da Esfera eu utilizo, confesso que pouco,
mas o mais famoso é a Livelo de fato, né? Então, nessas duas estratégias, né, a gente está ali acumulando esses pontos no dia a dia, passando um cartão de crédito ou comprando uma coisa que eu já queria comprar e que eu já precisava comprar. Quando você acumula pontos, você tem ali. E eu gosto de falar também que estratégia de milhas, a gente acha que é do dia para a noite, mas não é assim. Quando a gente fala de finanças, não é do dia para a noite, é um processo. Então, quando a gente acumula ali aqueles pontos, a gente vai transferir eles para as companhias aéreas, que é de fato para as milhas. E nessa transferência, a gente também busca ser bonificado. O que são essas bonificações? De 1 ponto para 2 milhas, de 1 ponto para 1,5, depende, quanto mais melhor, né? Sim. Pra gente ter ali, eu tenho 10 mil pontos, se eu faço uma transferência bonificadas, eu já tenho 20 mil milhas, né? Então, são nesses detalhes que moram a estratégia que a gente consegue alavancar de fato. A gente não sabe quando que vai ter uma transferência bonificada boa, qual época do ano. A gente que está nesse mercado, a gente tem acesso a tudo isso. Você tem ali a informação e aí você avisa o seu cliente, olha, lá na programa de milha tal tá valendo 1,2 milhas, aí ele troca nesse momento. Sempre quando tem clientes que gostam de viajar e que já estão planejando uma viagem, primeira coisa, qual companhia aérea você mais gosta? É a Azul, é a Gol, é a Latam, é outra. Então, quando tiver alguma transferência bonificada para essa companhia, eu vou avisar diretamente a ele. Eu também tenho um grupo de comunicação com os clientes, né, que sempre quando tem esses detalhezinhos eu mando e eu já sei o que cada um precisa, que aí eu vou encaminhando. Vai encaminhando individualmente, né, pra gente aproveitar também dessas oportunidades de fato. Então, falando de oportunidades, a gente está chegando aí final de 2024. Como que fazer? Primeiro passo para começar 2025 com a vida financeira organizada. Primeiro passo, Dayana, é enxergar a nossa vida financeira. Então, que seja, gosto de papel, imprime os extratos, imprime sua conta corrente, marca ali, separa por categorias. Alimentação, transporte, custos fixos, o que eu gasto dentro de casa? Né? Luz, água, internet. Então, mapeia isso mesmo. Isso aqui são custos fixos. É o que eu não... que são custos fixos, de fato? Né? É que não vai mudar. É o valor do aluguel, é o valor daquela água, que tem um reajuste um pouquinho, mas você sabe que você tem que pagar. É o custo que você tem ali todo mês. Água, academia, todos aqueles valores. Então, mapeia. E entende, de fato, os seus gaps, os seus gatilhos. Então, você está gastando mais do que você deveria estar gastando no supermercado? Como é que você pode economizar ali? É fazendo marmita, é delimitando de fato, parando de pedir iFood, comendo mais em casa. E aí, já se controlando. Estabelece metas. Se eu gastava R$600 no supermercado, coloca 500. Vai começando de pouquinho. Eu falo que o importante é começar. Se a gente já tem ali R$100 de economia de mercado, a gente já consegue investir R$100. Sim. Se a gente tira um pouquinho das compras, a gente consegue investir mais ainda. Então, o primeiro passo é esse. Enxergar para a sua vida financeira, tudo que está entrando, tudo que está saindo. Estabelece novas metas. E o melhor, não é só estabelecer metas por metas. Você precisa monitorar isso. Sim. Então, hoje, né, eu já trabalho com um software de planejamento, que é tudo automático, mas, Gabi, quero fazer do meu jeitinho, ok. Então, vai anotando tudo. Foi na padaria? Anota. Foi na farmácia? Anota. Saúde ali. Então, fazendo esse planejamento, estabelecendo metas e monitorando é o primeiro passo a se fazer. Principalmente no final do ano. A gente não está buscando aí mudanças, de fato. Aproveita essa oportunidade, né? Você comentou do programa, né? A gente começou falando exatamente sobre essa dificuldade hoje de tempo. A pessoa não tem o tempo. E às vezes eu fui na padaria, eu tenho que anotar aquilo, você esquece de anotar, já era. E eu sei
como você acabou de falar também, que existe aí o aplicativo que você trabalha e que ele monitora tudo isso pra gente. Eu não tenho que ficar anotando item a item. Como que funciona isso? E realmente ele traz essa organização maior para o seu cliente? Eu sou encantada com o sistema que a gente trabalha hoje, né? Ele tem um acompanhamento em tempo real de tudo. Então, a gente tem ali, sincroniza as nossas contas, né? Então, desde contas de banco, contas correntes, cartões de crédito, tudo. Nossa carteira de investimentos, tudo a gente vai sincronizar. E eu fui na padaria aqui embaixo, comprei um lanche, o sistema já identifica alimentação X Ou o único trabalho que a gente tem é categorizar certinho. Fiz um Pix, o sistema não identificou de fato que foi uma padaria, categorizo alimentação, mas é muito mais prático, né? Sim. E dentre dessas informações, já vai. Então, de pouco a pouco, categorizou, já vai para a nossa meta mensal, né? Então, se eu estabelecer ali para você gastar R$200 de alimentação, a gente vai vendo, ó, já gastei 50. Tenho mais X Ele vai reais. mostrando ali o relatório do quanto que você já gastou, quanto ainda falta. Quanto ainda falta. E não só isso. Se você investiu, ele vai te mostrar também. Tem um acompanhamento de todos os investimentos, a rentabilidade. E o mais importante, quando a gente entra lá no aplicativo de investimentos, na corretora de investimentos, tem muitos investimentos, você não entende nada. O que é isso? O que é aquilo? Não, no aplicativo a gente já vai identificar, olha, X investimentos é para reserva de emergência. Aquele outro investimento é para viagens recorrentes. Aquele outro é para o imóvel. Então é tudo mais simples de fato, para ficar mais acessível, para a gente entender e para a gente acompanhar a nossa evolução também. Quando a gente vê que a gente delimitou ali um valor para viagem e a gente está chegando perto, vale a pena eu economizar para conquistar aquilo ali. Você empolga, né? Nossa, não, tá tão perto, não, eu vou deixar de comprar essa pizza aqui e vou colocar ali. A gente fala, não, você estabeleceu 1.000, vou colocar 2.000 para chegar antes. Isso. É nisso, é muito o psicológico também, a gente vendo, a gente aprendendo e reestruturando para, de fato, Você comentou da reserva de emergência também, né? Ela também é um investimento. E por que é tão essencial? A gente não aprende que é necessário ter uma reserva de emergência. Poucas pessoas, assim, pensam nisso. Muitas vezes deixa parado na poupança. Ali é minha reserva. Mas por que é essencial planejar essa reserva? Observar isso aí também junto no nosso planejamento, né, financeiro eficiente aí. Eu brinco, são pilares que todos os meus clientes têm. E um desses pilares é a reserva de emergência. Todo cliente tem que ter, toda pessoa tem que ter reserva de emergência. Por que ela é importante? Imprevistos acontecem e a gente sabe que vai acontecer. E os meus clientes até brincam comigo, Gabi, agora que tá acontecendo. Eu fui perceber e aconteceu. Não, sempre aconteceu. Só que você se endividava, você dava o jeito. Não, agora a gente precisa se organizar para quando bati de carro, Gabi. Ok, quebrou uma câmera, preciso comprar uma câmera nova. Tem uma reserva. É o dinheiro líquido que a gente tem acesso, né? Não é aquele dinheiro que está em ações ou travado em algum investimento. Não, porque a gente não sabe quando que algum imprevisto vai acontecer. É um dinheiro que você vai estar guardando ali, ele está rendendo, mas você tem ele se precisar de imediato. Exato. Né? A gente não sabe quando que vai acontecer. Então, se acontecer, esse dinheiro vai estar ali para te trazer essa segurança também. Né? Porque às vezes a gente está ali investindo em uma coisa maior, mas se eu quebrar o carro, eu vou desestruturar todo um planejamento, né? Não faz sentido. Então, é um pilar, a reserva de emergência é um pilar da blindagem pessoal também. De fato, blindar a pessoa desse imprevisto. Pensando nisso, o que é mais importante? Pagar uma dívida ou fazer uma reserva, um investimento? Ou ambos ao mesmo tempo? É uma pergunta muito boa. Quitar uma dívida, né? É muito boa e que muitas pessoas têm mesmo. Só que, voltando, é muito genérico.
né, a gente precisa entender que dívida é essa? Qual a taxa de juros que essa dívida... Por exemplo, antecipar a parcela de um financiamento ou de um consórcio ou fazer um investimento. Né, o que tá uma dívida aí, eu não quis dizer assim, tô devendo ali a lojinha do seu João, vou deixar de pagar ele e vou investir, não é isso? Não, de fato é um investimento. Mas também está muito interligada quanto de desconto eu tenho se eu adiantar uma dívida. Quando a gente pensa em consórcio, nada. Em financiamento, depende do tempo que aquele financiamento está rolando. Às vezes é um financiamento que já está ali envelhecido, que a gente chama, né? Não vale tão apenas. É melhor você pagar direitinho, mês a mês, já tem um prazo determinado, do que deixar de investir. Né? Então, investe e faz o pagamento correto no período que já está determinado. Sobrou a mais, viu que vale a pena, qual é o desconto que eu tenho se eu antecipar? É um valor, não é irrisório, é um valor ok, é uns R$300, 400, 500. Então faz esse adiantamento também. Entendeu? A gente precisa entender qual é o desconto em cima disso. Tá. E você tem algum exemplo que você pode compartilhar com a gente? Um exemplo prático aí de cliente que teve seus objetivos, ou está tendo seus objetivos, um casal que transformou a vida, alguém que você pode, assim, não precisa falar nomes, claro, se não quiser, mas um exemplo mesmo prático. Sim, foram incrivelmente os meus primeiros clientes. Eles chegaram para mim e era uma pessoa, né, uma mulher e um homem, um casal. Eles já estavam com seus 30 anos ali, já estavam ok, iniciando a carreira, mudando um pouco de carreira, né, mas tranquilos, estabelecidos. Mas eles conseguiam investir pouco, mas tinham um dinheirinho, uns 10 mil, uns 20 mil guardado. Mas que quando a gente começou de fato a olhar para aquilo, aí foi uma organização completa, né? Hoje eles têm um cartãozinho casal, cartão de crédito do casal, então tudo ali eles dividem bonitinho, investiam muito mais. Antes investiam R$500 por mês, agora investe R$2.500 cada um. Então R$5.000 por mês de um casal ali, que a gente brinca que uma das metas é a meta filho, né? Então a gente estabeleceu um valorzinho, aí a meta filho, a gente brinca, pensa no filho. Então é isso, né? A gente olhando melhor para essas finanças, a gente consegue intensificar, enxutar e maximizar aqueles valores. Então, um valor ou um objetivo, eles compraram um carro, já estão pensando em comprar a casa. Então, são objetivos que a gente dá check e que eles demorariam ali 20 anos para conquistar, eles conquistaram já em 2 anos. Já vão pro próximo objetivo, né? Deu check no carro e já estão indo para check casa. Daqui a pouco vem o filho, então vem aí, a meta filho. A meta filho vai vir. E como manter a motivação e a disciplina aí no planejamento financeiro ao longo do ano para conseguir isso, igual esse casal, né? Eu acredito que o fato dele estar conseguindo é uma motivação, mas como manter isso? Sim. Lá no próprio software mesmo, a gente consegue acompanhar um andamento, a evolução, mês a mês. Então, do nosso patrimônio, né? Patrimônio líquido. Então, tudo que a gente tem de ativo, que é a nossa casa, nossas contas, menos que a gente tem de passivo, que é as nossas dívidas e obrigações. O resultado dessa subtração é o nosso patrimônio líquido. E a gente acompanha a evolução desse patrimônio, o crescimento desse patrimônio. Então é muito bacana que uma das formas da gente se manter empolgado é vendo que o nosso patrimônio está crescendo. A outra é que a gente está conquistando esses objetivos. E é o que a gente falou também, a gente vai escorregar. Vai ter mês que a gente vai falar assim, Gabi, o meu cartão veio muito mais caro. E é o que eu gosto de fazer, né? A gente tem ali um acompanhamento contínuo. Todo mês eu gosto de sentar com todos os meus clientes para ver como é que foi, o que aconteceu. Deu certo? A gente faz isso, né, também quando escorrega na dieta, por exemplo. É exatamente. O planejamento é como se fosse um guia ali da dieta, né? Financeira. E se você tá sobrando, conquistando,
A balança vai mostrar. E os investimentos, os objetivos vão mostrar de fato o que você está fazendo. Se a gente não está evoluindo, é que você não está seguindo a dieta. Sim. Então, se a gente tem esse acompanhamento, se a nutricionista fala que todo mês você tem que ir lá, você vai fazer de tudo para ir. E o mês que você não emagreceu, que não conquistar o que você quer, ela vai puxar sua orelha e vocês vão reestruturar. O legal é não manter. Se não deu certo, vão mudar. Até dar certo. Tem que dar certo. E pensando aí nesse início de ano, né? O que você pode dar de dica para as pessoas que querem dar esse primeiro passo mesmo que sozinhas, né? Para começar essa organização aí de financeira e pequenos hábitos. O que elas poderiam fazer para iniciar uma organização já em janeiro? Eu gosto muito de uma estratégia que eu utilizo com meus clientes. Primeiro que a gente já conversou, mapeia tudo, estabelece umas metas. Depois, centraliza suas contas em um banco. Então, qual é o melhor banco ali para você centralizar? É o Itaú? Então, centraliza tudo no Itaú. Outras coisas. Verifica o que você tem que pagar no Pix. E o demais, o aluguel, o condomínio, a luz, a água. As demais contas, centraliza no cartão de crédito. Que você também consegue monitorar no valor de fatura. Se eu tenho contas fixas, R$1.000, e eu ganho 2.000, eu sei que o variável ali pode ficar entre 800 para eu investir 200. Ou eu estabeleço 700 para eu investir 300. Então, assim, fica mais fácil. Organiza, centraliza em um só banco. E o que não for contas fixas, que você puder não pagar no Pix, paga no cartão, para você centralizar num cartão de crédito também. E para finalizar, por que começar agora e não esperar sobrar um dinheiro para começar? Isso é muito bacana, porque é simples. A gente sempre vai ter uma justificativa para nos dar. É final do ano, não quero pensar nisso. Aí depois, janeiro. O ano começou agora, tem muito tempo ainda. Depois, o carnaval. Aí depois, a Páscoa. Sempre tem alguma coisa. Tem uma viagem. Sempre vai ter alguma coisa. Então, a gente precisa se organizar no meio. A gente não pode parar a nossa vida pra gente se organizar. Até para aproveitar melhor essas próprias datas, né? Exato. Você vai esperar se endividar, ter dívidas ali impagáveis para começar. Então, não precisa assim. Se você começar com pouco, quando você tiver muito, vai ser muito melhor. Você vai conseguir desfrutar muito mais, né? Tudo isso. Gabi, muito bom essa conversa. Eu acho que a gente ainda tem muito para falar sobre isso, né? Você tem muito para ensinar a gente. Já fica aí o convite para um próximo episódio e a gente gravar mais sobre financeiro aqui, sobre educação financeira, sobre gestão. Mas queria que você deixasse uma mensagem, um recado aí para todo mundo. Gente, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que vocês podem contar comigo também. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem no direct, que eu vou estar me disponibilizando por completo para responder vocês. E podem contar comigo também. Eu gosto, de passar essas dicas para vocês, que vocês conseguem colocar imediatamente em prática. Mas é bom também ter esse acompanhamento. A gente gosta de se sentir acolhido, Então podem contar comigo. Qualquer dúvida eu estou à disposição para vocês. E qual que é o @ do Instagram? É Gabriela Ferreira Consultora. Muito obrigada. E vocês fiquem aí e acompanhem os próximos episódios. Muito obrigada, Daiana. Agradeço imensamente o espaço. O mercado financeiro ele é imenso. E é muito legal a gente conseguir conversar sobre isso, se aprofundar. E eu espero voltar em breve. Muito obrigada. Com certeza.